Bom dia, pessoal. Mais animado, né? Bom dia. Muito bem. Quando falaram o currículo desse homem, achei que ele tinha uns 200 anos. Uma barba branca, ia chegar aqui com um cajado do Gandalf. Né? Mas bacana ver. Gente jovem, tão preparada. Né? E muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente vive um momento no mundo que talvez as mentes mais brilhantes, né, e criativas gastam o seu tempo, se dedicam a pensar, né, como convencer pessoas a clicarem em links. Né? E nós aqui hoje estamos falando sobre o futuro da vida no nosso planeta. Né? Que o planeta vem pedindo socorro, todo mundo já sabe. Mas como é que nós podemos contribuir para esse processo? Né? Quando o assunto envolve o outro. Albert Einstein falava assim, meio ambiente é tudo que não sou eu. Então, nesse momento, a pessoa que está do seu lado faz parte do seu meio ambiente. Né? E nós não estamos sozinhos, né? Que a população tem crescido bastante, cada vez mais, e a gente vai poder estudar alguns dados aqui hoje. Tá? Como eu fui apresentado, eu sou especialista em eficiência energética e hídrica, porque eu não sei se tem algum ambientalista aqui, se tiver pode levantar a mão. Não? Não é fácil viver de sustentabilidade, né? E a área que eu me especializei foi ajudando empresas a economizarem o líquido mais precioso do planeta, produção de energia limpa, e para isso tem que pesquisar bastante. E só foi possível o crescimento que nós conseguimos, né? Hoje nós temos projetos em mais de 400 cidades no Brasil, porque a gente assumiu riscos. Né? No nosso modelo de negócio, todo investimento é realizado pela nossa empresa e a nossa remuneração é parte da economia obtida. E aí tem muita criatividade, que para fazer os monitoramentos nós utilizamos, por exemplo, tecnologias IoT, que oriundas de sonar submarino. Nós temos uma ducha que permite, como hóspedes nesse hotel aqui, tomem banho economizando 75%. Tecnologias que você tira a ponta de uma torneira e instala uma pecinha que economiza 96%, né, e que venha a contribuir para esse processo. Né? Então, me apresentar um pouquinho aqui, além do que já foi falado, né, nós desaprendemos a nos apresentar. Né? Se eu chegar para você e falar assim, quem é você? Na maioria das vezes, o que a gente vai ouvir? Ah, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou um médico. Né? Mas nós somos mais do que aquilo que estudamos. Né? Tem um conceito do Aristóteles que ele falava assim, nós somos o que repetidamente fazemos. Né? Por isso que eu gosto de mostrar, com o objetivo de inspirar, aquilo que repetidamente eu faço. Né? Então, esse é um trabalho que consome bastante tempo, que envolve com foco na conscientização da população, em jornais, em revistas, em TVs abertas. E já teve dia assim, eu começar o ano, dia 1º, dando uma entrevista na CBN. Se o pessoal está na praia, estourando champanhe lá, e eu estou aqui falando de sustentabilidade. Será que tem alguém me ouvindo? Né? Mas é como a Lana estava falando ali no fundo para mim. Falar para uma pessoa é falar para 1000, porque quando você... Existe um negócio chamado contágio social, né? E o exemplo arrasta, né? E nós temos que focar bastante nisso, principalmente com os jovens. Porque mais é uma preocupação muito grande de deixar um planeta melhor para os jovens. E a gente precisa deixar jovens melhores para o planeta. Né? E uma coisa que eu acho muito gratificante é quando o pessoal me chama para falar na escola do filho. Que eu começo a conversar sobre sustentabilidade com crianças a partir de 8 anos. E aí levo super-heróis, coloco no palco, e eu ensino. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão, por favor. Muito bem, assim eu vou conhecendo um pouco mais de vocês. Eu ensino as crianças a cobrarem vocês. Né? Falar para o pai que ao escovar os dentes com a torneira fechada, ele economiza 2,5 milhões de litros de água ao longo de uma vida. Ou fazendo a barba. Coisas como, olha como é contraditório, você gastar um copo de água para beber e depois utilizar 4 copos de água para lavar o mesmo copo.
né? Quem tem memória da mãe lavando louça e saindo com a barriga toda molhada em função daquela pressão elevada, né? Eu falo da mãe, porque aqui tem bastante mulheres, mas as mulheres modernas não lavam mais louça, né? Em 2022 são só os homens, é assim, né? Muito bem. E aí, no começo, né, eu trabalho com isso tem 20 anos, né? Então, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar aí o Banco Real, usando papel reciclado, algumas empresas falando de sustentabilidade no Brasil, muita gente não sabia direito o que era, né? E hoje está na moda, né? ESG, ESG, sustentabilidade, né? Um caminho sem volta. Que bom que organizaram em ODSs, né? Porque agora facilita bastante, porque o pessoal não entendia. Tinha hora que a gente estava economizando água, tinha hora que estava distribuindo alimento, tinha hora que estava reflorestando, tinha hora que estava despoluindo rios, tinha hora que estava fazendo oficina de capacitação em comunidades, né? Mas o que você faz? Eu não entendia. Agora organizaram lá, o pessoal entende, né? Que é importante você capacitar a população, mas se ela está com fome, não adianta lá você só dar um abraço, né? Tem momentos que você precisa dar o peixe e ensinar a pescar, né? Tem algum vegano aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Muito bem, tem uma vegana ali. Porque eu sou vegano, né? Há 4 anos. E aí é um exemplo ruim que se dá, né? Para um vegano, né? A gente estava brincando, né? Antigamente eu falava assim, calma, não faz tudo de uma vez. Vamos comer o boi aos pedaços. Hoje tem que falar assim, vamos comer o tofu aos pedaços, né? E daqui a pouco eu vou contar para vocês por que eu mudei a minha alimentação, né? Eu nasci em Santa Catarina, então não tive pai, comecei a trabalhar desde muito cedo, com 9 anos já estava nas ruas, catei latinha, entreguei panfleto, guardei causa. Aqui é uma foto que eu trabalhava aqui no varejo, vestido de Papai Noel, entregando balas e panfletos na porta das lojas, cobrava lá na época R$ 5 um período, e aí eu ganhei de presente um livro do Roberto Ineschick, que hoje é um grande amigo. E aqui falava assim, você é a pessoa que escolhe ser. E eu acreditei naquilo, né? E falei, então quero ser alguém que tem um impacto positivo, né? E nessa época aqui tinha um desenho que me inspirava bastante, eu vou mostrar para vocês aqui. E aí depois vocês me contam se vocês conhecem esse desenho ou não. Ao assistirem esse desenho, eu vou descobrir mais ou menos a idade de vocês. O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou 5 anéis mágicos para 5 jovens especiais. Kwani, da África, com o poder da Terra. Da América do Norte, Willa, com o poder do fogo. Da União Soviética, Linka, com o poder do vento. Da Ásia, Gui, com o poder da água. E da América do Sul, Mati, com o poder do coração. Os 5 poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. Muito bem, levanta a mão quem conhecia esse desenho. Tem bastante velho nessa classe aqui. Para os outros jovens tem um negócio chamado YouTube. Você coloca lá o Capitão Planeta. E aí você vai assistir um desenho desatualizado, porque trata de problemas que não existem mais. Poluição, lixo, desmatamento. Essas coisas não existem mais, né? Em 2022 isso já foi resolvido. Sim ou não? Então, pode assistir o desenho lá, que vale a pena. E aqui eu acabei passando direto, mas tem aqui 3 dos meus filhos. Aí depois tem uma outra turminha aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Que é como eu não tive pai, então me realizo sendo o pai dessa turminha aqui. Essa aqui é a Isabelle, que tem 12 anos. O Arthur, de 7. Não repare que ele é especialista em fazer cara de louco em fotos de família, tá? E aqui o Eric, que está com 2 anos e 5 meses, né? E agora eu queria saber aqui, já que eu mostrei ali minha inspiração de infância, né? Eu queria saber o sonho, eu vou apontar para a pessoa e ela vai me falar o sonho da infância dela, tá? O
que ela queria ser quando era criança? Você que está olhando para a tela. Você. Você mesmo. É sempre assim, né? A pessoa olha para trás assim. O que você queria ser na infância? Pode falar seu nome e o seu sonho de infância para o pessoal ouvir. Mas você era gordinha na infância? Depois eu vou te mostrar uma foto aqui. Eu tenho uma história de gordo 35 quilos atrás também, com a mudança de alimentação. Você? Muito bem, bombeiro. Tá certo. O que o bombeiro faz? Apaga fogo? Não, salva pessoas, né? É um herói, né? E você sabe que está entre as profissões mais admiradas, né? Que muitas vezes eles dão a vida, né? E você? Bailarina, como você chama? Muito bem. E a gente tem que buscar isso da infância, né? Porque eu vou mostrar alguns problemas que tem no mundo aqui. Se eu não trabalhar um pouco com inspiração, sai todo mundo depressivo daqui, né? E a gripe moderna é a depressão, síndrome do pânico, né? Então a gente tem que cuidar da nossa criança interior, né? Precisa entender de gente. Então, como eu falei aqui, mostrar algumas matérias rapidinhos sobre o que nós fazemos, né? E aí quem conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU vai entender como isso está relacionado, né? Como a gente gasta o nosso tempo. Solidariedade. Dessa ação, ele pode até conversar com a gente aqui no nosso Bora São Paulo. 200 cobertores, uma ação solidária que você realiza há 4 anos e que é preciso, até porque são cerca de 32 mil pessoas em situação de rua hoje aqui na maior cidade do país. Bom dia. Isso se esse número não for maior ainda, né? E nunca se precisou tanto, e o frio não perdoa. Então, quem tiver em casa, tiver um casaco, tiver um cobertor. Projetos ligados à educação. Quando a gente está aqui em São Paulo e faz dias muito frios, que geralmente as pessoas morrem, a gente envia ajuda. E é bonito de ver um monte de gente doida acordando 3 da manhã para ir nos ajudar. E geralmente os dias mais frios são aqueles que a gente mais tem vontade de dormir, né? E tudo alinhado, né? Nada do que a gente não quer para nós mesmos, a gente oferece para o outro, né? Então, a alimentação é vegana, chazinho, café, tudo saudável. Nada de refrigerante, nada de néctar. E também não aceito esse tipo de doação para os projetos que estão conosco, né, embaixo do nosso guarda-chuva, né? E aqui é para fazer uma reflexão, pedir para aumentar um pouquinho. Quem lembra daquele caso das búfalas de Brotas? Levanta a mão. Cada animal morto. Esse dinheiro seria usado na criação de um tem as santuário autoridades para aqui. proteger os animais. Agora não vou poder mais mentir, que senão eles vão falar a verdade aqui. Visitaram as áreas onde Mas os búfalos ficaram eu queria fazer uma provocação. Dependendo daquilo que você coloca no seu prato, você está fazendo parte disso aqui. Então, animais que foram abandonados, né, mais de 400 foram enterrados vivos, né, tinha terra no pulmão, areia no pulmão, tinha mais de 900 búfalas gestantes sem água, sem alimentação. E aí, a princípio, se conseguiu a guarda das búfalas, ali o uso da terra. Aí depois o dono que tinha abandonado e as deixou nessa situação, conseguiu uma autorização para vender os búfalos, ou seja, vão matá-las de qualquer jeito. E olha como assim, a sensação de que você corre e não sai do lugar. Imagina se eu falasse assim, olha, existe um planeta que é maravilhoso, mas lá residem seres que eles comem outras espécies. Olha como parece uma história de terror se eu contasse uma criança. Eu estou falando dos seres humanos. A vaca não dá o leite, né? A gente toma dela, e para ela ter o leite, precisa afastar o bezerro da mãe. E olha o sofrimento e a frequência que você está colocando dentro do seu corpo de sofrimento. Então a gente vive num mundo de pessoas que falam, mas às vezes não vivem o que pregam. Eu recebi um vice-presidente de sustentabilidade de uma grande empresa, saiu da minha com um Jeep a diesel fazendo uma fumaça. A gente precisa dar exemplo.
E aí eu queria ser ativista, mas não aquele ativista que só fala ou que só fica dentro de um escritório criticando, né? O ativista é aquele que limpa o rio, né? Então a gente vai assim para campo, leva os amigos, né, para fazer a diferença, não importa onde precisa. Eu estou falando isso porque nós estamos nos conhecendo hoje, né? Pode ser que daqui uma semana a gente esteja fazendo uma ação juntos, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Eu vou avançar um pouquinho aqui para a gente aproveitar melhor o tempo. Então, a gente está num estágio que ou a gente evolui ou nós entramos em extinção. Tá? E eu vou explicar isso aqui durante a apresentação. Então, o evento é sobre sustentabilidade e é o primeiro de sustentabilidade do grupo. Se todo mundo aqui for sustentável, resolve o problema do planeta? Não. Por que não resolve? Porque a gente tem que ir além de ser sustentável. A gente precisa regenerar o planeta. O equilíbrio, né, já foi ultrapassado. Né? Imagina que o que é sustentabilidade do ponto de vista ambiental, o conceito? É você retirar do meio ambiente os recursos naturais sem comprometer gerações futuras. A gente já entra no cheque especial da sustentabilidade no dia 1º de agosto. Então, ficou setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses. Imagina o seguinte, você tem R$5.000 de poupança e recebe R$1.000 de salário. R$1.000. Só que você gasta 1.300. Então, todo mês, você pega ali o seu 1.000, né, e vai lá e gasta 300 da poupança. Não é uma questão de tempo, é uma questão matemática para acabar a sua reserva. É isso que a gente está fazendo com o planeta. Sustentabilidade do ponto de vista financeiro, você gastar mais do que você ganha. Está sendo sustentável? Não está. Pagando o mínimo do cartão de crédito? Não está. Sustentabilidade familiar, você trai o seu cônjuge, você está sendo sustentável do ponto de vista familiar? Não está. Um castelo de cartas. E aqui tem uma imagem que representa sustentabilidade. Né? Então, como é que eu vou transferir esse bastão para a próxima geração? Só que, infelizmente, ela não expressa a realidade. Talvez essa imagem aqui expresse mais a realidade. Né? Em alguns lugares do mundo, a taxa de natalidade está caindo, e em alguns, aumentando absurdamente. Imagina que em 1800, nós éramos, 222 anos atrás, nós éramos em 1 bilhão de pessoas. 220 anos depois, nós somos em 8 bi. O planeta não suporta mais tanta gente consumindo do jeito que a gente consome. E onde mais vai crescer até o final desse século, que tem teorias aí que fica entre 13 a 14 bi, na China, na Índia, na África. Né? E vocês vão entender aqui hoje que, dependendo de onde aumenta a população, com a ausência de saneamento, contamina o solo, contamina o alimento, é o berço das doenças do mundo. Né? Então, eu não fui só para a Rússia, para a Alemanha, para a França, para os Estados Unidos pesquisar tecnologia. Eu fui à África também. E o Brasil, ele tem uma vocação para ser líder em sustentabilidade. Nós somos a maior reserva hídrica do planeta. Em 195 países, 11% de toda a água doce do planeta está no Brasil. Nós temos o maior pulmão do mundo. Né? Pulmão verde, vamos assim dizer, que é a Amazônia. A segunda maior floresta é a do Congo e a terceira da Indonésia, onde 80% dela já foi dizimada. Era um dos últimos lugares do mundo onde o gorila e o tigre coexistiam no mesmo habitat. Você fala assim, mas por que ela foi dizimada? Para que a indústria pudesse fritar bifes, Doritos, vai transmitir no YouTube, depois os processos vão chegando quando eu vou citando as marcas assim. Para quem está me assistindo e for me processar, pega a fila que está grande. Ela está lá na Avenida Paulista. Então, é um ato político dependendo do que você coloca no prato. Aí vamos falar de oxigênio. 80% do oxigênio do mundo não vem da floresta, vem dos oceanos. Aí você desce lá no almoço, no restaurante, colocou um peixe no seu prato, você está financiando isso. Porque somos 8 bi. Ah, mas eu li um livro sagrado que lá falava do peixe, cara, matemática. Não vou nem falar a parte espiritual, mas é uma questão matemática, a conta não fecha. Para a pesca industrial, para todo mundo ter um peixinho, uma sardinha, são redes de arrastos gigantes que poderiam pescar a catedral inteira da Sé. Vem corais, vem baleias, vem golfinhos, vem tartarugas. Todo mundo morre ali, fica só o que eles querem.
No Japão, dependendo da temporada, eles atiram nos golfinhos para não comer o atum. Então, se você comprou atum, você está financiando isso. Ah, não, vou recusar o canudinho. Ótimo, a indústria vai parar de produzir. Olha como a gente tem uma série de gatilhos, hábitos que não fazem sentido. Você faz um suco em casa, você põe no copo e toma. Aí você desce aqui no restaurante, o garçom te dá um canudo e você usa. Ah, mas me deu um canudo biodegradável. Ok. Não vai ficar mais 400 anos na natureza. Vai ficar só 6 meses. Disseram 8 bilhões de pessoas, vezes se usar um canudo por dia, faz a conta aí, 8 bilhões vezes 300 e poucos dias, 365 dias tem no ano. O negócio é infinito, mesmo sendo biodegradável. E o problema do plástico, que às vezes eu vou falar, tem alguém da indústria plástica, o problema não é o plástico, o problema é o plástico de uso único. É o descartável. Hoje tem mais garrafa PET aí nos mares do que na terra. Então, é um problema seríssimo. Né? E sobre saneamento, né, onde tem a menor disponibilidade hídrica do planeta, é o berço das doenças do mundo. Vou mostrar aqui. Mas olha nessa região, só para você sentir um pouco de gratidão, de viver na casa onde você mora, olha esse vídeo aqui. Olha como é que funciona a coleta de esgoto deles. Não tem uma bota, não tem uma luva, não tem um óculos de proteção, não tem um avental, não tem uma máscara. E às vezes a gente está preocupado com o próximo celular que foi lançado. E em 2022 temos irmãos nessa situação. Olha onde vai despejar. Os animais ali que produzem leite vão se tornar almoço para alguém, estão ali se alimentando no lixo. E 100 metros na frente, nesse rio, vocês vão ver crianças brincando em cor d'água. Aí tem a poluição da indústria têxtil, que é a cor da nova estação que está na moda, às vezes você descobre porque é a cor que está no rio, em função da tinta que se coloca. Então, surgiu aqui uma roupa que ela é mais sustentável. Qual que é a roupa mais sustentável? Aquela que você já tem, não sai trocando. Às vezes eu dedico um tempo pensando qual que é o produto dos próximos 30 anos, como é que a gente pode ajudar. E eu fiz um investimento numa empresa que mistura algodão com plástico de garrafa PET, então recicla. Eu não vou investir nisso. Aí depois eu descobri que depois que você misturou o tecido com o plástico, você não consegue mais reciclar. Mas o algodão você pode reciclar quantas vezes você quiser. E o algodão dá onde? Dá na árvore. Olha como a resposta está na natureza. E às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, nossa missão tem que ser manutenção de vida na Terra, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade, tem que ser exemplo para o outro, que a maior parte da população está no automático. Aqui, quando eu mostrei o gráfico aí do crescimento populacional disparando, e olhando aqui um pouco do planeta como se ele fosse um paciente, um raio-x aqui do problema. 71% da superfície terrestre é coberta por água. Poderia se chamar planeta água, não planeta Terra. O que pouca gente sabe é que 97,5% da água do planeta é salgada. E o processo de dessalinização existe, só que ele é muito caro. Você vê que em 2014 a cidade mais rica do país sofreu muito com a crise hídrica e ninguém cogitou dessalinizar e bombear e colocar no reservatório, porque é caro também. Sem falar que tudo que você vai fazer, seja tratar a água, ou seja, tratar o esgoto, você polui também. Tive um artigo que foi muito criticado no Rio, que tinha alguns condomínios que queria fazer a estação de tratamento de esgoto no condomínio. Só que aquilo libera gases, o vento empurra, entra na janela do vizinho. Então, você tem que fazer, mas não de qualquer forma e não em qualquer lugar. Aí nós temos aqui 2,493% da água do planeta doce, só que encontrada em locais de difícil acesso, congelado nos icebergs ou no lençol freático. E o que sobra de água doce disponível ao homem é menos do que 1%, é 0,007% da água do planeta, o que é pouquíssima água.
E a gente não foi ensinado assim, né? Daquela impressão que a água é infinita e se regenera. Outro dia eu estava gravando para o pessoal do Globo Rural, e o agricultor está falando, não, porque a gente está sem água aqui, mas o que aconteceu? Não, o rio secou. Ele desmatou ali toda aquela mata ciliar que estava ao lado do rio. Falei, então, você precisa alimentar a população, né? Então, você vai ter que perfurar um poço e usar a reserva estratégica para o futuro. Ele falou assim, meus 6 poços secaram. Aí a situação foi complicando. Qual que é o período de descanso que você dava para o poço? Como assim descanso? Não. Como ser humano, 1 hora ele para dormir, né? O que você fazia com o poço? Não, 24 horas produzindo. Falei, é isso? Não deu descanso para ele, como é que vai se regenerar? Em novembro de 2019, eu alertei do risco que a cidade do México estava ocorrendo. Imagina lá, dimensionada para 300 mil astecas, daqui a pouco tem 25 milhões de pessoas lá. E eles captando água do lençol freático 2,5 vezes mais rápido do que ele conseguia se regenerar. Um bolsão de ar estava se formando lá embaixo. O que ia acontecer? A cidade começou a afundar 20 centímetros ano, movimentou ali as placas tectônicas, terremoto. Pô, mas você previu isso? Previ nada, isso é uma questão lógica. Aqui em São Paulo, você começa a colocar asfalto em tudo. O solo não consegue absorver essa chuva. Precisa ser gênio para saber que na rua mais baixa, com nível mais baixo, vai alagar? Precisa, sim ou não? Não. Isso que vai acontecer. Então, a gente tem que começar a repensar isso. Lembra aquela imagem que a antropologia usa bastante? Do macaco, o homem evoluindo? Tem que botar assim, volta que deu errado, né? 70% do consumo de água do planeta vai para a agricultura e para a pecuária, que dependendo do evento, você não pode tocar nisso, porque tem patrocinadores. Mas eu vou mostrar para vocês quanto consome cada produto para se produzir em termos de água. Por que se aborda tanto água? Porque sem água não há vida. É o líquido mais precioso do planeta. E nós não fomos ensinados a tratá-lo assim. 22% indústria. Então, aqui, só uma reflexão. Tudo que se desperdiça na nossa casa, tomate, verdura, fruta, seja desde do Ceasa, lá da distribuição, ao hortifruti, gente, é água que está sendo jogado fora. Tá? Mais de 25% do curso dos rios do mundo já foram desviados. Se eu falar para você, morreram 1.000 pessoas ontem de Covid, você já é anestesiado. Mas se eu falar que foi um parente seu, a coisa já muda. Nos últimos 50 anos, mais de 40 conflitos violentos foram registrados em busca do quê? De água. Porque a água passava por um país e ia para o outro. Não chega mais, o que estão fazendo ali? Vai buscar água, começa a confusão. 22% indústria. Oh, mas dá raiva, né? Vem indústria poluindo, aquela chaminé, fumaça preta. De quem que é a responsabilidade? É nossa. Eles produzem aquilo que a gente compra. Começa a prestar atenção no que você está comprando para ver se eles não mudam. Começa a rejeitar. Eu fui dar uma entrevista na Globo News, estava no Parque de Ibirapuera, e comecei a mostrar a poluição na China. Abordamos um moço lá e falou assim, qual que é a sua responsabilidade em relação à poluição na China? Que mais da metade da água da China já está contaminada com metal pesado, inclusive do lençol freático. Qual que é a tua responsabilidade? Ele, nenhuma, nunca foi à China. Quantos produtos eletroeletrônicos produzidos na Ásia tem na sua casa? Ele falou assim, todos. Qual que é a tua responsabilidade? Ele, total. Então não existe, o outro país e tal. Para a gente entender essa situação, tem que olhar o planeta como só. Esse negócio de fronteiras foi criado pelo homem. Olha aqui minhas terras. Um dia alguém passou, olha que negócio idiota, alguém passou um arame farpado e falou que é meu. Aí depois chegou um outro lá e reconheceu, não, é seu. Aí depois chegou um outro lá e comprou do outro. Cara, é tudo da natureza, gente. Né? Na minha terra, às vezes eu escuto, tenho 15 cachoeiras. Cara, não foi você que fez, nem teu avô, nem teu bisavô, nem o cara que te vendeu. Mas é o jeito que o sistema funciona. E 8% de consumo humano para individual, escritórios, residências, casas, aqui no curso. O país que mais possui a maior reserva hídrica do planeta é o que mais desperdiça. 40% desse volume é desperdiçado antes de chegar no cavalete das concessionárias. Pedi que pintasse o mapa do Brasil aqui, para que todo mundo visse
quantos estados seria possível atender só com esse desperdício, né? E um dia nós vamos ter vergonha quando o seu neto chegar e falar assim, olha, eu estou como a Cidade do México, tinha uma campanha de 3 banhos por semana de 90 segundos. Imagina, você lavar o cabelão aí com 90 segundos, né? E aí seu neto chega assim, é verdade que vocês varriam, não é lavavam a calçada, varriam a calçada com água potável, não era nem de reuso, vocês varriam a calçada com água potável? Aí você vai falar assim, e aí ele sofrendo lá as consequências, né? E olha como tem gente que está no automático. Vou mostrar o caso de uma senhora que o chefe dela falou assim, regue todos os dias. Olha o que ela está fazendo aqui. Foi registrado hoje. Está chovendo lá no condomínio e ela está regando. Por quê? Porque mandaram ela regar todos os dias. Olha para o vestimento dela. Não parece uma satanista, parece? É uma pessoa do bem, mas está no automático. Esse é o reflexo da população, né? E nós também. E aqui é onde eu queria chegar. Volume necessário de água para você produzir cada produto, né? Eu queria lá e pôr a mão na tela assim, mas falaram que eu tenho que ficar aqui, que tem a câmera aqui, senão eu já estava aí do lado de vocês. Mas vamos lá. Como é bom passar uma manteiguinha no pão, né? 18 mil litros de água, 1 quilo. Fora o que vai fazer mal para a tua saúde. Cheio de caseína, lactose. Foi utilizado leite. Que história é essa? Alguém me explica. Como que o homem é o único animal que cresce e na fase adulta continua consumindo leite de outra espécie? Secreção bovina. Aí você vê aqui 1 quilo de carne, 17 mil litros de água. Um gado adulto consome 7 garrafões de 20 litros de água por dia, em média. E ele tem muita sede, porque na criação dele, na puxada, ali coloca-se muito sal no coxo, ele tem sede, bebe bastante água, vai inchando, que é vendido por peso. Tá? Eu falei aqui da manteiga, não vai se abraçar com a margarina, pelo amor de Deus, hein? Que tem aí 28 componentes sintéticos que foram utilizados na tinta que pintaram essa parede aqui. E se você, no processo produtivo dela, adicionar mais do que 60 graus, ela pode virar plástico. E algumas ainda vêm um coraçãozinho na tampa. Tinha que vir uma caveirinha, né? O seu Madruga lá com uma caveirinha assim, para você não consumir. 1 quilo de frango, 3.700 litros de água. Levanta a mão, seja sincero, tá? Quem prefere cerveja ao invés de vinho, levanta a mão. Muito bem. Quem prefere vinho ao invés de cerveja? Vamos lá. Tem meia dúzia de alcoólatras aí que não se denunciaram, mas tudo bem. Mas vamos lá. Uma tacinha de vinho. Imaginar que aqui tem uma taça de vinho. 120 litros de água. Eu não falei uma garrafa ou 1 litro de vinho, eu falei uma taça. Cerveja é mais sustentável. 1 litro de cerveja, 5,5 litros de água. Mas também não vai se abraçar com a cerveja, né? Que tomar uma cerveja no Brasil é igual comer um pão francês cheio de glúten, que vai gerar um processo inflamatório no teu segundo cérebro, também conhecido como intestino, bloqueando todos os receptores. Aí, por mais que você tome uma série de vitaminas, o corpo não consegue absorver. E o que temos mais aqui para citar, olha lá, como a batata é uma vilã. 1 quilo de batata, 132 litros. 1 quilo de banana, 499 litros. Né? Então é isso que eu queria chamar a atenção. Porque quando eu era criança, eu acreditava que o desmatamento na Amazônia era para fazer móveis e papel sulfite. Aí você cresce e descobre que mais de 96% é para a criação de gado. E que a criação de gado aliado ao desmatamento polui mais do que toda a frota de veículos e indústria juntos. E aí tem um monte de artigo provando isso, e tem um monte contraditando, porque tem uma indústria por trás que patrocina, né? Um dia já falaram para a população que era saudável fumar. E aí nos comerciais tinha atletas fumando. Não é? Então, temos que ficar atentos. Panorama aqui do planeta para a gente já caminhar para o meu fechamento aqui, que o meu tempo já esgotou. Então, uma degradação crescente, acelerada,
né, uma contaminação a todo vapor. Não vou entrar muito no detalhe, que o próximo palestrante vai falar aí sobre mudanças climáticas, mas uma das coisas que mais me preocupa, como profissional que há 20 anos pesquisa isso e visita os locais, uma delas é a queimada, esse risco de erosão, mata os micro-organismos, né, retira todos os nutrientes, contribui aí para a população. Vocês viram lá, mais de 60% do Pantanal foi queimado. Quem mora aqui em São Paulo, à tarde virou noite. Né? Essa é uma imagem que a Lana fez, agora em novembro, que nós tivemos na Amazônia, né, que mostra o sul da Amazônia no Pará. Olha como é que já estava ali. É para pôr gado? Não, para pôr soja. Para quê? Para fazer ração para o gado. Olha como está na mesma conta. Aí vai chegar um dia que alguém vai falar assim, olha, não fazia muito sentido como você vivia, né? Porque vê se faz sentido eu gastar 60 quilos de proteína vegetal para se produzir 1 quilo de proteína animal. Né? Não faz sentido. E tem o assoreamento dos rios, redução da biodiversidade. Uma coisa que me preocupa bastante, a alteração das chuvas, né? Que lugar que era para estar chovendo, não está, lugar que não era para estar, está chovendo. Né? E quando você desmata, tem uma matéria bem legal que fala dos rios aéreos, né? Que as árvores transpirando. Uma árvore adulta chega a remover 187 quilos de CO2 ao longo do ano. Né? Tem aqui o assoreamento, para quem não entendeu ainda o que é isso, eu pedi para colocasse um exemplo aqui. Ó. Você remove, então, a mata ciliar, e aí esses sedimentos vão vindo para o fundo aqui. E aí você tem alguns problemas, né? Destruição do curso da água, tem um problema aí, principalmente quando essa água é utilizada para consumo humano, né? Tem toda a questão da vida marinha, a veiculação ali de poluentes. Há 2 semanas atrás, nós estávamos num curso de medicina preventiva em Campinas, e nós testamos a água da concessionária. Tinha chumbo, mercúrio, cádmio, arsênico, anticoncepcional e arroz na água com agrotóxico. Então, olha quanta coisa você está bebendo. Né? Você vai no hotel 7 estrelas na China e fala assim para você não consumir água da torneira, não escovar os dentes com ela. Mas aí você toma um banho na mesma água, a pele é uma esponja, está absorvendo tudo. E aquele flúor, aquele cloro, vai calcificar a tua glândula pineal, que é a tua antena para a espiritualidade, você vai ser um ser cada vez mais limitado e menos intuitivo, sem falar a contaminação por metais pesados, principalmente mulheres, produtos batom, chumbo, esmalte, tinturas para cabelo. Então tem que quelar, tirar todo esse veneno do corpo, e de um jeito natural. Né? Uma das coisas que contribui para você quelar cloro e flúor do organismo é o hortelã. Então, faz calda-pés, tem um monte de coisa que vocês podem pesquisar aí depois. Tá? Então, partindo aqui para a gente encerrar, poluição das águas é algo que me preocupa bastante, que o primeiro passo para você despoluir um rio é parar de poluir. Né? Alguns bilhões já foram gastos para despoluir o rio que está aqui na frente, chamado Rio Pinheiros. Toda a região do Panambi paga coleta e tratamento de esgoto, e todo o esgoto do Panambi é despejado in natura no Rio Pinheiros. Quando o rio vai transbordar, sabe para onde vai a bombeada essa água? Para Guarapiranga. E a Guarapiranga atende o quê? Toda essa região. Aí você fica sujando, limpando e sujando, não faz sentido algum. Tá? Poluição atmosférica, a gente vive aqui em São Paulo, né, com um ar cada vez mais poluído, 2 vezes acima do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Aí você viu, a gente é obrigado a usar esses líquidos para pingar, inalador e uma série de outras coisas. Me preocupa bastante. Poluição do solo. A gente fala assim, agora eu vou plantar aqui um café, uma xícara de café são 140 litros de água. Agora eu vou plantar um café orgânico, só que no solo todo contaminado. Vai adiantar sim ou não? Não. Então é isso. E conscientizar a população. É o meu amigo que monta os slides para mim, ele falou assim, pô, você vai falar de conscientização de população? Não seria legal uma aula sua, uma sala cheia? Eu falei, não, quero provocar o pessoal lá. Por quê? Para a gente refletir as nossas ações. Se você paga por uma foto com um golfinho, você está contribuindo para um ser maravilhoso, que se comunica por telepatia. Olha que fantástico.
Né? Se eu falasse para você, nossa, tem uma pessoa que voa, nossa, o super-homem, as aves voam e a gente vai pôr ela numa gaiola. Aí você vai e paga por uma foto com um golfinho, você está contribuindo para que ele continue preso e sendo explorado. Aí a culpa é de quem? É nossa. Quando você aponta, ó, tem 3 dedos apontando para você. Né? Então é só para gerar uma reflexão. Então começa a olhar para dentro de você. Fui numa aula 4 anos atrás, contando uma metáfora do Gandhi aqui na FGV, do outro lado da Faria Lima. Eu contei uma metáfora que a mãe chegou assim, Gandhi, meu filho discuta, fala para ele não consumir açúcar. Aí o Gandhi falou assim, ei, moleque, volta daqui a 1 mês. Depois de 1 mês ela voltou lá, a mãe falou assim, agora você pode falar para ele, já que santo de casa não faz milagre? Aí o Gandhi falou assim, posso? Moleque, para de consumir açúcar. Aí a mãe, em vez de ficar feliz por ter atingido o objetivo dela, ela ficou revoltada. Se era tão fácil, por que você não falou da primeira vez? Aí Gandhi olha para ela e fala assim, primeiro eu parei de consumir açúcar. Né? Então, quantas pessoas no mundo têm acesso à informação que vocês vão receber aqui no dia de hoje? Se vocês não tiverem a coragem de mudar o comportamento de vocês, quem que vai ter? Que é um outro problema, né? A gente acha que alguém vai vir resolver o problema do planeta para a gente. Só começa aqui, né? E outra coisa que a gente tem que se pensar, como é que vai ser feito, né? Se o segredo é criar políticas para se evitar, ou políticas para se punir os crimes ambientais, ou as duas coisas juntas. Que a gente não pode admitir como aconteceu esse ano. Somem com uma tribo inteira, estupra a menina, ninguém sabe o que aconteceu. São enviadas 2 pessoas para descobrir o que aconteceu, elas também desaparecem, como se tivessem entrado num portal, e ninguém mais toca nesse assunto. E assim, a gente vive num país que nos últimos 10 anos assassinou mais de 1000 ativistas. Né? E uma outra provocação aqui. Será que a gente precisa realmente de tantas joias? Você vê o garimpo ilegal na área de reserva indígena, o desmatamento é 21 vezes menor. Mas para se produzir 1 tonelada de ouro, precisa se injetar 1,3 toneladas de mercúrio. Contamina lá a mandioca do índio, o solo dele, a água que ele bebe, e ele começa a ter doenças de homem branco. Não mais tuberculose, malária, agora câncer, Parkinson, Alzheimer, sem ter hospital, sem ter posto de saúde, sem ter farmácia. Então, toda vez que você vai comprar algo que você não precisa, você está contribuindo para que essa indústria se perpetue. Tá? Então, o próximo palestrante vai falar sobre isso, né? Eventos climáticos que vocês moram no Brasil, vivem no planeta Terra, têm acesso às informações, e sabe que em muitos lugares aí a coisa literalmente está desmoronando. Né? Aqui deixar um dever de casa, peguem os celulares de vocês, tirem uma foto, por favor. São documentários do Netflix, que é uma exigência para a gente se tornar amigos, senão eu não adiciono vocês lá no Orkut. Ainda tem mais um qualquer, como chama? Terráqueos, né? Tem um Terráqueos que não está aqui, mas é muito bom, que vale a pena. Você vai descobrir aqui como o cara mais forte do mundo tem uma alimentação vegetariana. Aí. Né? Lembrar aqui que a água poluída já mata mais que todas as outras formas de violência e doenças. Aqui é a África subsaariana que eu falei, 45% dessa parte da África não tem acesso a nenhuma fonte de água potável, distribuição de água na Índia, no Quênia, caminhada de 6 horas por dia em busca de água, muitas vezes com criança, água dessa qualidade, que eu tive em Addis Abeba, lá na Etiópia, muitas cenas assim, e aqui são 2 sudaneses bebendo água, com uma espécie de tubo, que não filtra água, só impede a ingestão da larva que causa lombriga. Antes você não sabia, agora você já sabe. Temos irmãos consumindo água dessa forma. A pergunta é, porque eu vivo no país que mais tem água no planeta, que eu tenho o direito de desperdiçar? Sim ou não? Sim ou não? A nossa responsabilidade é maior ou menor? Muito bem. Então, para podermos... Quero fechar com essa última provocação aqui. Eu juro que é a última, já estou sendo expulso aqui no tempo, tá? Perguntamos para algumas pessoas como elas imaginam o futuro do mundo. Eu, sinceramente, eu não
acredito num mundo melhor, não. Eu acho que a tendência, é piorar. Eu acho que vai cada vez piorar, porque o pessoal vai votar, nem sabe quem está votando. Acho que em qualidade de vida, de pertencer à natureza, acho que todos nós já perdemos em relação e isso é algo que vai acontecer também com as futuras gerações. O planeta não tem mais volta. A agressão que a gente fez ao nosso planeta, a gente não vai conseguir desfazer. Terão mais guerras, com certeza. A guerra, para mim, não vai parar, nunca. Depois mostramos os próprios filhos falando o que querem ser no futuro. Eu pego um quadro, pego tinta ou giz, alguma coisa. Primeiro, se eu fosse eu ia pegar o lápis. Eu quero ser artista. Quero ser médica. Eu quero ser ginasta. Eu tiro notas altas na escola. Meu pai ele gosta muito que eu faça atividade física e outros esportes também. Tipo, se eu for professora, eu quero ensinar bastante. E se eu for veterinária, eu quero cuidar bem dos animais. E quando eu crescer, quero ser estilista. Porque eu quero fazer roupa brilhante. Andar de skate. Eu vou cuidar de um monte de crianças e ver se eles estão doentes, se estão com dor de garganta. Como o sonho dos seus filhos vão se realizar se o mundo melhor não existir? Levanta a mão, quem acredita que ainda dá tempo de mudar? Muito bem, todo mundo. Então é isso, muito obrigado pelo tempo de vocês e a oportunidade aí de cumprir com o meu propósito de vida, que é trazer um pouquinho de inspiração, tirá-los um pouquinho da zona de conforto para a gente promover as mudanças aí que o mundo precisa, né? Obrigado pelo tempo de vocês.